nós temos aqui o privilégio de ter a companhia do nosso irmão diácono Ronaldo Marim, tá aqui conosco, nos prestigiando aqui com a sua presença. E nós vamos falar um pouco da palavra. Eu convido você para abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 3 e o verso 24. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler o 24 e o 25. O tema da nossa mensagem hoje é antinomismo ou legalismo. Nós vamos ver que tanto o antinomismo ou o legalismo são dois extremos que podem destruir a vida do crente. Todos encontraram? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 24 e o 25. Diz assim a palavra: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Amém? Pode se sentar, amados. Nós estamos vendo aqui Paulo fazendo uma comparação interessante, né? Paulo estava escrevendo aos Gálatas, porque Paulo havia feito um trabalho muito importante ali na Galácia, né? Tinha ali anunciado o evangelho, mas havia falsos mestres ali que estavam pervertendo o coração dos Gálatas, dizendo que se os Gálatas não se circuncidassem, não se salvariam. Dizendo que se os Gálatas não guardassem a lei de Moisés, não se salvariam. Então Paulo está fazendo aqui uma comparação. Ele está dizendo aqui, olha só, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então deixa eu primeiro explicar para vocês o que era o aio. O aio era, na verdade, um homem que tinha a responsabilidade de conduzir os filhos de determinada família para o seu instrutor, né? O aio, a palavra aio, na verdade, o significado dela, nós podemos entendê-la como um tutor, né? Um tutor ou um pedagogo. Então, o aio, na verdade, a família tinha ali um servo, né, da sua confiança. Então, ele era nomeado ali como um aio, ou seja, ele ia conduzir os filhos daquela família ali para a instrução. Ele tinha autoridade para corrigir as crianças. Ele tinha o dever de zelar pela segurança das crianças. E muitas vezes o aio, ele impunha um duro castigo sobre as crianças quando era necessário. Então Paulo está dizendo aqui, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então a função do aio, ou do tutor, ou do pedagogo, era levar as crianças até o instrutor, né? Ele tinha que zelar pela criança, ele tinha que cuidar, ele tinha que preservar ali o ensino das crianças, ele tinha o dever de zelar pela segurança das crianças. Mas o fato é que quando as crianças atingiam a maioridade, o que acontecia? O aio era dispensado. Você está entendendo? Porque as crianças precisavam de um pedagogo, elas precisavam de um tutor enquanto eram crianças. Mas a partir do momento que atingiam a maioridade, o aio era então dispensado. Já não havia mais a necessidade dele. Não é isso? Então veja o que Paulo está dizendo aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, o que Paulo está explicando aqui? Paulo está dizendo para os Gálatas, ele está fazendo ali um comparativo para aquelas pessoas. Muito obrigado. Ele está fazendo ali um comparativo para aquelas pessoas. Gente, eu tenho trabalhado, ensinado a vocês sobre o Evangelho, e por que agora vocês querem voltar aos rudimentos da lei? Vocês não entenderam a questão do aio? A criança, quando atingia a maioridade, já não precisava mais do aio. Ele era dispensado. Não é isso? Então, Paulo trabalhou muito na Galácia para tentar ensinar para aquelas pessoas sobre isso. Então, quando eu leio hoje aqui a palavra, é muito fácil para mim emitir um juízo sobre as pessoas que viveram sobre a velha aliança. É muito fácil para mim criticar ali as pessoas que viveram a velha aliança por eles não terem entendido a lei. Mas sabe por quê? Porque hoje eu tenho a revelação. Nós temos toda a revelação completa na nossa mão. Nós temos o Velho Testamento e temos também o Novo Testamento, né? Então, quando a gente olha para a palavra, quando nós temos a revelação progressiva de Deus, nós temos condições de entender o propósito da lei. Nós temos condição de entender o propósito da graça. E Paulo está deixando isso bem claro aqui, porque de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei foi o tutor, a lei foi o pedagogo, ela aponta para Cristo. Não é isso? Mas, irmãos, até hoje, muitos cristãos têm dificuldade na hora de conciliar a lei e a graça. Você sabe que tem muitos crentes que pensam que não tem graça no Velho Testamento. Da mesma forma que tem muitos crentes que pensam que também não tem lei no Novo Testamento. Irmãos, preste bem atenção, no livro das Crônicas está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Isso não é graça? Isso é graça. Está no Velho Testamento. Ainda no Velho Testamento, o profeta Jeremias diz assim: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Será que isso não é graça? É graça. E está na velha aliança. Ainda no livro de Jeremias, ele nos diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Isso não é graça? É graça. Está lá na velha aliança. Então, não adianta algumas pessoas dizerem que o Velho Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Não, tem graça no Velho Testamento, tem lei também no Novo Testamento. Tem lei no Novo Testamento? Sim, tem lei também no Novo Testamento. Irmãos, a lei diz: não assassinarás. A propósito, na nossa tradução está escrito: não matarás. Mas é um erro de tradução. O original está escrito: não assassinarás, tá? Tem diferença entre matar e assassinar, tá? Assim como o furto é uma coisa e o roubo também é outra. São parecidas, mas são diferentes. Então, no Velho Testamento nós temos lá: não assassinarás. Mas no Novo Testamento, Jesus diz que nós não devemos nem nos encolerizar contra o nosso próximo. E se nós nos irarmos contra o nosso próximo, não devemos pecar. Isso não é lei, não? No Velho Testamento,
Perdão, no Velho Testamento, a palavra nos dizia que aquele que for pego em adultério deveria ser apedrejado na presença de todos. Mas no Novo Testamento, Jesus chega a dizer que você não precisa ser pego em adultério. Só de você olhar para uma pessoa com um olhar impuro, já configura adultério. Então tem lei no Novo Testamento também, e talvez até mais rigorosa do que no Velho. Então temos graça no Velho Testamento. E temos lei também no Novo Testamento. Mas é interessante que até hoje nós estamos vendo cristãos querendo voltar ao judaísmo. Não é difícil você ver igrejas, né, que colocam a Arca da Aliança. Não é difícil você ver igrejas que tocam o chofar. Não é difícil você ver igrejas que colocam o candelabro, que fazem ali aqueles rituais que eram feitos com a Arca da Aliança. Essas coisas, não é muito difícil da gente ver isso perto da gente, não. São pessoas que estão querendo voltar aos rudimentos da lei, o que Paulo estava combatendo aqui na Galácia. Sabe que, por ocasião da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho do homem direto para a presença de Deus. Mas quando as pessoas fazem isso, quando as pessoas começam a trazer para a igreja práticas do judaísmo, como tocar o chofar, a Arca da Aliança, candelabro, as cerimônias da velha aliança, eles estão costurando o templo que foi rasgado na ocasião da morte de Cristo. Então, amados, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês os dois extremos do cristianismo dos nossos dias: o antinomismo e o legalismo. Então, o que é o antinomismo? O antinomismo, irmãos, são aqueles crentes que simplesmente acreditam que a lei é no Velho Testamento, para os judeus. E o legalista, né, é aquele que acredita que ele tem que cumprir a lei. São dois extremos muito perigosos. Eu acho até engraçado que os antinomistas, que não acreditam que nós não precisamos observar a lei, que acreditam que a lei é coisa do passado, eles costumam dizer que a lei é do Velho Testamento, né? A lei é para os judeus. Mas é engraçado que o Salmo 23 está no Velho Testamento, e aí ele não fala que é para o judeu, o Salmo 23 é para ele, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, isso é para mim. Agora, cumprir a lei é para os judeus, né? Então, o antinomista é aquele que não consegue enxergar graça no Velho Testamento. O antinomista é aquele que sequer lê o Velho Testamento. Existem pastores que eles nunca pregam no Velho Testamento, porque eles acreditam que aquilo ali passou, que aquilo ali foi para os judeus, que nós estamos na graça e que só a graça importa. Mas eu acabei de mostrar para vocês aqui graça no Velho Testamento e lei também no Novo Testamento. Mas existem também os legalistas, que são aqueles que são extremistas. Eles acreditam que a lei tem que ser cumprida com rigor. E muitas vezes eles querem guardar o sábado, e muitas vezes eles querem cumprir os rudimentos da lei. São dois extremos. Um ignora a lei, o outro quer cumprir a lei. Irmãos, é muito importante que haja equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio com relação a isso. Porque Paulo chega a dizer que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei aponta para Cristo. Não é isso? Mas nós também não podemos ser extremistas de chegar ao ponto, nós não podemos ser legalistas de chegar ao ponto de trazer chofar, de trazer candelabro, de Arca da Aliança. Isso são coisas da velha aliança, já cumpriram o seu objetivo. Eu fico impressionado com pessoas que acreditam que o Deus do Velho Testamento era um,
e que o Deus do Novo Testamento é outro. Até quem diga que o Deus do Velho Testamento se converteu no Novo Testamento. Porque o Deus do Velho Testamento era um Deus irado, um Deus que matava, um Deus que mandava matar, mas o Deus do Novo Testamento é graça, é misericórdia. Não, irmãos. A palavra nos diz que não há variação em Deus. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É isso? Olha só o caso de Ananias e Safira, não é isso? Venderam uma propriedade, levaram o dinheiro. Detalhe, não precisavam fazer isso. Não precisavam levar o valor para a igreja. Mas disseram para a igreja, vendemos por X e apresentaram Y. E a palavra nos diz que morreram porque mentiram ali diante dos apóstolos. Não é? Nós temos várias situações no Novo Testamento, né, que Deus mostra a sua ira. Então, é errado dizer que o Deus do Velho Testamento era um e que o Deus do Novo Testamento é outro. Não, é o mesmo Deus. A palavra nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, irmãos, a pergunta que eu faço, quando eu encontro alguém assim, eu pergunto para eles, olha, se não havia graça no Velho Testamento, então como é que Abraão foi salvo? Se não havia graça no Velho Testamento, como é que Isaac foi salvo? Se não havia graça no Velho Testamento, como é que Davi foi salvo? Né? E aí eu tenho que mostrar esse versículo para eles. Abra sua Bíblia aí, Gálatas. Gálatas aí, nós estamos em Gálatas mesmo. Gálatas capítulo 3, verso 8. Se alguém achar, leia para mim, Gálatas 3, 8. Você viu aí? Presta bem atenção, por que Paulo está dizendo? Olha, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o quê? O quê? Pré-anunciou o quê? Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Irmãos, Abraão está no Novo Testamento ou está no Velho? Ele está no Velho. Mas aqui, Paulo está dizendo que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Como dizer que não tem graça no Velho Testamento, irmãos? Olha aí, está claro aqui, olha. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Irmãos, que bênção para nós estarmos aqui hoje. Que maravilha, quantas pessoas estão sendo alcançadas por esse evangelho que foi pré-anunciado a Abraão. Então, quando alguém me diz que não havia graça no Velho Testamento, eu digo para eles uma fórmula simples. As pessoas que viveram na velha aliança foram salvas olhando para o Cristo que viria. E nós que vivemos hoje na nova aliança, somos salvos olhando para o Cristo que já veio. Então as pessoas da velha aliança olhavam para o Cristo que ainda havia de vir, mas nós olhamos para o Cristo que já veio. Então tem graça no Velho Testamento. E tem lei também no Novo Testamento. Que maravilha, né? Davi, Josué, Elias, Abraão, Isaac, Jacó, todos foram alcançados porque o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Sabe que a parte que eu acho
mais impressionante quando eu vejo a história de Abraão é que Abraão levava o seu filho para o sacrifício, né? Ele levava o seu filho subindo ali em direção ao Monte Moriá, e eu fico imaginando o coração daquele homem partido. Meu único filho, eu tenho que sacrificá-lo, né? Raciocina comigo. Abraão estava indo para o monte da adoração, mas com o coração partido, doendo, angustiado. Às vezes nós estamos indo para a adoração assim também. Às vezes nós estamos angustiados. Às vezes nós estamos tristes. Às vezes nós estamos fracos. Às vezes nós estamos cabisbaixos, mas estamos seguindo em direção à adoração. Adoração não é só quando o bolso está cheio de dinheiro, não, irmãos. Adoração não é só quando temos saúde, não. Adoração não é só quando tudo está bem, não. Abraão subia em direção ao Monte Moriá arrasado, destruído, angustiado, porque ele sabia o que aconteceria lá. E para angustiar mais ainda a criança, ainda fala assim: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aí, o fogo está aí, mas cadê o sacrifício? Haja coração. Aí Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro. E no momento de oferecer o seu filho em sacrifício, o que acontece? O anjo brada do céu e mostra para Abraão um cordeiro preso pelos chifres no meio do mato. O evangelho sendo pré-anunciado a Abraão. Então não tem graça no Velho Testamento? Sim, tem graça no Velho Testamento. Tem lei no Novo Testamento? Sim, tem lei. Irmãos, preste bem atenção. A graça e a lei são fundamentais para a nossa salvação. Graça não é inimiga da lei. A lei não é inimiga da graça. Ambas caminham juntas para nos levar a Cristo. E primeiro, nós precisamos conhecer a lei. Sabe por quê? Primeiro, Charles Spurgeon sempre dizia que nós precisamos primeiro pregar a lei. Sabe por quê? Porque a lei torna a ira de Deus conhecida. Primeiro você vai pregar ao pecador, você mostra para ele a lei de Deus. E aí quando ele vê a situação dele, aí você leva o evangelho. Porque o evangelho nos dá esperança. Primeiro a graça mostra que ele é pecador. A graça vai mostrar para ele o quão longe, a lei vai mostrar para ele o quão longe de Deus ele está. Mas depois nós falamos da graça. E aí ele vai ter esperança. Porque a lei, irmãos, a lei ela serve como um espelho. A lei de Deus, a melhor comparação que eu já vi, ela serve como um espelho. Qual que é a função do espelho? O espelho nos mostra a nossa real condição. Não é isso? Você olha no espelho e fala assim: nossa, mas eu estou acabado. O espelho não vai melhorar você, não. Ele só vai te mostrar que você está acabado mesmo. Né? Você olha no espelho e mexe para um lado e mexe para o outro e não melhora, porque o espelho não vai interferir na sua situação. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar a sua situação. Mas ele não vai mudar nada para você. Então, a graça, ela é como um espelho. Ela te mostra, a lei é como um espelho. Ela te mostra a sua real condição. Ela te mostra o quanto você está longe de Deus. Ela me mostra o quanto eu preciso mudar. A lei nos mostra que nós precisamos desesperadamente de um Redentor. É aí que entra a graça de Cristo. Então, amados, preste bem atenção. A lei, ela tem a sua importância. A lei nos mostra o padrão moral de Deus. A lei nos revela o pecado. Paulo chega a dizer que ele não saberia
que cobiçar é pecado se a lei não dissesse que não cobiçarás? Não é isso? Porque a lei diz não cobiçarás, então ele aprendeu que cobiçar é pecado. Se a lei diz não roubarás, ele aprendeu que roubar é pecado. Se a lei diz não terás outros deuses diante de mim, então ele aprendeu que idolatria também é pecado. Então, amados, preste bem atenção. Nós convivemos nos dias de hoje com dois extremos. Antinomismo, são os crentes que ignoram a lei. São os crentes que acreditam que a lei é coisa do passado, que a lei não precisamos mais dela. E convivemos também com os legalistas, que são aqueles que exageram, que acham que querem cumprir, que querem alcançar pelos seus próprios méritos. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Eu li uma ilustração, eu achei ela muito interessante. Havia um certo professor, ninguém passava na aula desse professor, ninguém. Era muito difícil a matéria, muito difícil. Um dia ele chega na sala de aula e todo mundo apavorado, porque ia ter prova. Aí ele diz assim: gente, eu decidi que eu vou dar 10 para todo mundo. Aí os alunos falaram: por que isso, professor? Mas todo mundo? Ele falou: todo mundo, eu vou dar 10 para todo mundo. Então, um grupo daqueles alunos não aceitaram. Disseram assim: não. Eu quero tirar 10 pelo meu mérito. Eu não quero nada de graça. O senhor vai me dar a prova, eu vou fazer e eu quero tirar 10. E o professor aplicou aquela prova para eles. E eles tomaram 0. Aí o outro grupo dizia assim: professor, o senhor vai dar 10 para nós? Vou dar 10 para vocês. Ele falou assim: então, o senhor dá 10 para nós, mas continue nos dando a matéria, porque agora nós vamos estudar essa matéria sem a pressão de ter que passar numa prova. Nós vamos aprender dela, nós vamos investir tempo nela, porque nós queremos aprender, mas não vai haver mais a pressão de passar nessa prova. Esses dois grupos são os antinomianos e os legalistas. Os legalistas são aqueles que querem passar, eles acreditam que têm condição de cumprir a lei. Mas Paulo disse que ninguém foi justificado por obra da lei. Né? E o outro grupo, né? Esse grupo são os legalistas. Né? Os antinomianos são aqueles que não estavam nem aí. Que para eles tanto faz ter prova ou não ter prova. Para eles não alterava nada. E o outro grupo foi aquele que se concentrou na matéria, mesmo sabendo que era difícil, mesmo sabendo que era muito complicado, mas eles não estavam mais preocupados com a nota, eles queriam conhecer aquela matéria. É isso que nós precisamos fazer. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas entenda uma coisa: lei e graça não são inimigas. Lei e graça caminham juntas. Havia graça no Velho Testamento, há lei no Novo Testamento. Se Deus permitir, se for da vontade do Pai, da próxima vez que eu voltar aqui, eu quero continuar essa mensagem na parte 2. Aí eu quero compartilhar com vocês como é que nós identificamos o que está em vigor na lei para os dias de hoje. Porque é preciso dizer que nem toda lei deve ser cumprida. Não é isso? Nós temos artigos da lei que não são cumpridos, nem devem ser cumpridos hoje, porque já cumpriram o seu papel. Por exemplo, vocês nunca viram nós imolando aqui um cordeiro, derramando o sangue dele, né? Vocês nunca viram nós aqui com as nossas vestes sacerdotais. Por quê? Porque esse artigo da lei já cumpriu o seu propósito. Então, isso não é feito mais nos dias de hoje. Por outro lado, há artigos da lei que têm que ser cumpridos. Não é isso? Não terás outros deuses diante de mim. Não é? Está na lei de Moisés. E nós não adoramos outros deuses.
É lei? É lei. Está em vigor? Está em vigor. Não há dúvida quanto a isso. Então, da próxima vez que eu voltar, se assim o Senhor permitir, eu quero compartilhar aqui com vocês, né, a questão dos artigos da lei que ainda estão em vigor nos dias de hoje e daquilo que não está mais em vigor, não que não tenha sua importância, mas porque já cumpriu o seu objetivo. Amém, amados? Que Deus abençoe. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento que o Senhor nos concede aqui nesta noite. Ó Pai, te damos graça pela oportunidade que nos foi dada aqui nesta noite, ó Pai, de entendermos a mensagem do Evangelho, ó Pai. Ó Deus, que haja equilíbrio em nós, que nós possamos entender o propósito da Tua lei, que é perfeita, que é santa. Que nós possamos entender também, ó Pai, que a graça que há em Cristo Jesus é que nos justifica. Que nós possamos entender, ó Pai, que lei e graça caminham juntas. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, obedecer os Teus estatutos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Trabalha em nós. Remove de nós tudo aquilo que não te agrada. Remove de nós tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Ó Deus, que pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, o Senhor venha abençoar os nossos irmãos aqui desta congregação. Que sejam abençoados ao longo da semana. Que haja saúde, que haja livramento, que haja proteção. Eu oro ainda, ó Deus poderoso, para que o Senhor abençoe os moradores desse bairro, para que eles sejam alcançados pela mensagem do Evangelho. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, haja salvação nesses lares. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos irmãos que também não puderam estar aqui nesta noite. Por aqueles também, ó Pai, que acompanham essa transmissão. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe. Os irmãos têm liberdade.